a manhã mais bonita que temos para celebrar ao longo de todo um ano, de toda uma vida, aquela que nos leva hoje a dizer: Jesus vive. Ele vive, o nosso Salvador não apenas ressuscitou e depois tenha experimentado novamente a morte, mas não, Ele vive. E a Páscoa é isto mesmo, é a celebração da vitória de Jesus sobre a morte. É a nossa passagem, a passagem que temos de uma vida de escravidão no pecado para a completa e total liberdade em Jesus. E é a celebração da vitória em Jesus sobre a morte. Aquele inimigo que atormentava a humanidade até este dia. Mas esta é uma celebração que deve ser vivida todos os dias, tal como nos diz o Evangelho de João, capítulo 20. Vamos abrir então Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. E por estes versículos que vamos ler, aprendemos, recordamos que a vitória que hoje celebramos, a Páscoa, versículo 19, é a vitória sobre o medo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde, naquele primeiro dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, Jesus chegou, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O versículo 20 fala da tarde do domingo, a tarde do dia mais feliz, a tarde do dia da ressurreição, a tarde do dia que devia ser de festa, de celebração. Versículo 19, versículo 20, perdão. Estava tudo cheio de medo. Estamos a ler? Aquela alegria que nós celebramos esta manhã, lá às 7, a celebrar não mais a frustração de procurar um corpo morto, mas a alegria, a certeza da vitória, de que Ele está vivo. E foi isso que o anjo disse às mulheres, que se alegrem, porque Ele não está aqui, porque procuram entre os mortos o que está vivo. E agora vejamos versículo 19. Eles estavam cheios de medo. Aquilo que nos diz o versículo 19 era que naquela tarde os discípulos estavam dominados, paralisados pelo medo. Olhando para o versículo 19, encontramos que eles estavam reunidos, é certo, mas como é que eles estavam reunidos? Com as portas abertas? Não. Estavam com as portas fechadas, trancadas por dentro. E estava, diz o versículo 19, aquela sala estava cheia de medo. E podemos olhar para o texto e perceber, diz-nos que estavam com medo dos judeus. Mas que medo seria este? Se olharmos para os discípulos de Jesus, vemos que o seu mestre, o mestre deles, tinha sido preso na quinta-feira, condenado e crucificado na sexta-feira. Portanto, eles, os discípulos, seriam alvo de uma perseguição das autoridades, dos religiosos e também dos políticos. Se o mestre, aquele divulgador de uma mensagem que ia contra a nossa crença, o nosso hábito, a nossa cultura, a nossa tradição, foi morto, então os discípulos também deviam de ser. Aqueles que estiveram mais perto, aqueles que conviveram com Jesus, também estes seriam alvo da perseguição das autoridades. Eles tinham medo de serem interrogados. Medo de serem acusados por terem roubado o corpo que não estava lá. Há pouco líamos o texto de Lucas, capítulo 24, e de como os discípulos foram a correr, Pedro foi a correr e viu que não estava lá o corpo. Mas antes, quando Jesus foi crucificado, os líderes religiosos foram falar com o governador, com Pilatos, e pediram: põe guardas à porta, porque referindo-se a Jesus, este disse que ao fim do terceiro dia ressuscitaria. Então, não vão os discípulos dele roubar o corpo e depois dizer que ele ressuscitou. Põe lá os guardas. Pois bem, quando eles foram ao sepulcro, o corpo não estava lá. E eles tinham medo de que as autoridades fossem ter com eles, acusando-os de roubar o corpo. Isto está em Mateus, no capítulo 27, versículos 62 a 65. Mas do que tinham medo os discípulos, medo dos sacerdotes, medo dos fariseus. Podiam ser atacados. Como foi Jesus, seriam facilmente eles. E para piorar, para agravar ainda a sensação do medo,
Jesus não estava lá. Jesus não estava lá para os tranquilizar com aquelas palavras sábias, com aquelas palavras divinas. Mas estes homens, do versículo 19, também tiveram medo noutras ocasiões. Temos um relato quando Jesus andou sobre as águas, eles ficaram cheios de medo e disseram uns para os outros: é um fantasma, temos medo. Eles tinham medo. O medo fez parte da vida daqueles homens, destes alunos que viveram em obediência, cheios de coragem, numa aventura sem precedentes, mas com medo. E aqui repete-se novamente o medo. Agora só havia medo. E estas portas trancadas eram o sinal de que naquela tarde eles estavam cheios de medo. Mais do que alegria, mais do que um sentimento de vitória que eles poderiam ter, eles estavam com medo. E agora leiamos a segunda parte do versículo 19. Agora é Jesus a falar. Agora já não é o medo a falar. Agora é o Senhor da vida que diz: paz seja convosco. Agora é Jesus que se dirige a eles e diz numa só palavra: Shalom, paz para vocês. Não é apenas uma saudação do bom dia, do boa tarde, desejo que vás bem. Não. Versículo 19. Paz. A festa de hoje é a vitória da paz sobre o medo, qualquer que ele seja. O medo das autoridades, o medo de sermos acusados disto ou daquilo. Jesus traz a paz. Jesus leva a paz aos seus discípulos naquela tarde do primeiro dia da semana. Nós temos alguns medos. E sem entrar naqueles medos que nos fazem tremer, que nos fazem arrepios, podemos ter medo da rejeição. Rejeição quando partilhamos a nossa fé. Podemos ter medo de sermos rejeitados quando convidamos outros a virem ao culto, a vir ao culto na igreja e alguém diga que não. Então temos medo. Temos medo de ser gozados por causa da nossa fé. Temos um medo que é comum a crentes ou descrentes. O medo da infecção deste vírus, de ficarmos infectados, de voltarmos a estar, porque não sabemos. Enfim, queremos continuar na onda dos medos? Eu convido a que entremos na segunda parte do versículo 19. Paz seja convosco. Esta é a garantia da vitória que temos sobre todos os medos. É Jesus. Não sou eu, não somos nós, não é nossa força, não é nossa boa vontade, não são as nossas palavras. Versículo 19. O Senhor Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. A Páscoa é um motivo de grande alegria, porque o medo é vencido pela paz. O Senhor Jesus, no capítulo 14 deste mesmo Evangelho, no versículo 27, diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. A nossa paz advém de Jesus ter vencido a morte. A nossa paz advém de sermos discípulos, de não sermos dominados pelo medo. E eu hoje quero desafiar, quero convidar a que todos nós celebremos alegremente a Páscoa, a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, a vitória sobre os nossos medos. Entregue o seu medo a Jesus. Entregue o teu medo a Jesus. Desfrute da paz. A paz de Jesus é permanente, é uma paz duradoura. É a paz que vence a inquietação, que vence qualquer arrepio, qualquer notícia, por mais triste que seja. Vamos festejar hoje a Páscoa. Vamos olhar para o versículo 19. Vamos festejar este paz seja convosco. Vamos celebrar, vamos festejar. E se hoje tivermos algum medo que nos atormente, que nos possa perturbar o dia, eu quero convidar a que possamos colocar esse medo, essa perturbação diante de Jesus. E sintamos todos esta paz. A paz que Jesus nos dá. Mas, lendo o versículo 20, estamos a ler João capítulo 20, o versículo 20. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. A vitória que hoje celebramos é também a vitória sobre o desconhecido. Porquê? Porque Jesus vai além das palavras, além deste paz seja convosco. Jesus faz questão de mostrar, versículo 20, estamos a ler, as mãos
e o lado. Jesus faz questão de tranquilizar com estas palavras: paz seja convosco, mas algo mais. E Jesus tem a capacidade de perceber o que nos limita, o que nos perturba, o que nos inquieta e o que nós não conhecemos, e Ele tranquiliza. Quando Ele mostra as mãos perfuradas pelos pregos e o lado que tinha sido furado pela lança na crucificação, Jesus está a ir um pouco além, a vencer o desconhecido para os seus discípulos. E é necessário que os discípulos vencessem o medo do versículo 19, mas que também sentissem o poder da vitória sobre o desconhecido. E o desconhecido para eles era a ressurreição. Eu vou explicar. Os discípulos viram como Jesus ressuscitou o filho daquela viúva. Para uma mulher, o marido era o garante do seu sustento. E, havendo filhos, eles garantiriam à sua mãe, quando o pai falecesse, a velhice, a segurança. E aquela mulher viúva já não tinha o marido, e quando o filho morre, interessante, que há um cortejo triste, fúnebre de um lado, e do outro lado vêm os discípulos, os seguidores de Jesus, alegres por quem Jesus é, por aquilo que Jesus estava a dizer, aquilo que Jesus tinha feito. E quando eles se encontram, a alegria, a euforia, encontra-se com a tristeza. E Jesus para e ressuscita aquele jovem. Os discípulos tinham visto. Também viram como Lázaro, que estava já enterrado há uns dias e até cheirava mal, e as irmãs disseram: já não é possível. Eles viram como Jesus ressuscitou Lázaro. Sai Lázaro. E Lázaro andou. E eles viram, mas Jesus agiu. E agora, se esta palavra não existe, os irmãos vão me perdoar. Jesus praticou a auto-ressurreição. Como? Se ele estava morto, como é que ele se podia ressuscitar? Estão a ver o desconhecido para os discípulos? Para eles não tinha sido tão difícil ver Jesus vivo a ressuscitar alguém morto. Mas como é que morto? Porque eles viram, e agora estamos no versículo 20, mostrou-lhes as mãos e o lado. Estamos a perceber o desconhecido. Jesus tranquiliza os discípulos. Era importante que eles acreditassem na realidade, na verdadeira ressurreição. Ele morreu, Jesus morreu, literalmente, pelos discípulos. Mas, tal como tinha dito, ressuscitou. E esta era a parte que eles não dominavam. A morte, os discípulos dominavam. Já tinham visto familiares morrer, já tinham visto outras pessoas morrer e tinham visto o Mestre Jesus. Mas a ressurreição, eles não dominavam. Eles não percebiam muito bem como era possível alguém ressuscitar-se. E esta era a componente da celebração que eles desconheciam, que eles não dominavam e que Jesus tornou conhecida a cada um. O desconhecido assusta-nos. Quando nós mudamos de cidade, vamos viver para outro lado. Quando mudamos de escola, quando vamos ter novos colegas, uma nova realidade, quando mudamos de país, quando mudamos de emprego, não sabemos o que nos espera. Acreditamos sempre que vai tudo correr bem, mas nós na realidade não dominamos, não sabemos. E por desconhecermos, muitas vezes deixamos-nos derrotar pelo desconhecido. E temos medo e afastamos-nos e vamos-nos afastando cada vez mais. Versículo 20. Jesus está no meio deles. Jesus não está longe. Está propositadamente no meio deles para lhes mostrar que o desconhecido pertence ao próprio Jesus. Que Jesus é o Senhor sobre o desconhecido. Podemos ter, Pedro, a imagem da projeção. Há uns anos assisti a um filme de animação com um momento muito caricato. Os amigos estavam reunidos e supostamente havia um monstro. Ninguém tinha visto o monstro. Ninguém sabia como era o monstro. E um deles decide: eu vou resolver o problema. E vai e deixou um recado, escrevendo: volto já. E o outro amigo, o único que sabia ler, disse: o nosso amigo foi raptado pelo monstro. Todos como é que sabes? Está aqui o Voltuja. Levou o nosso amigo.
o Voltuja levou. E todos preocupados, o que vai ser do nosso amigo, o Voltuja? E o Voltuja não existe. É o desconhecido. O nosso Voltuja, para os discípulos, o Voltuja é algo que eles não dominam, que era a ressurreição. Eles não sabiam o que iria acontecer com Jesus, então criaram um Voltuja. E nós temos às vezes Voltuja. Temos medo, criamos monstros, não desconhecemos, não conhecemos, desconhecemos, então não sabemos, não estamos bem seguros. O desconhecimento do futuro assustava-os. Nós estamos assim numa fase destas. Não o Voltuja, já passou, mas do desconhecido, como vai ser a nova normalidade. Como vai ser este mês de abril. Não sabemos, porque a pandemia alterou tudo. Tanto, que nós hoje não nos abraçamos, nós hoje não partilhamos absolutamente coisa alguma, estamos longe, estamos afastados, porque já vimos milhões de pessoas infectadas, quase 2 milhões de mortos. O Presidente da Câmara Municipal faleceu esta manhã. Nós estamos com o desconhecimento. Podemos não ter medo. Versículo 19 já passámos, mas ainda estamos com medo do desconhecido. E a resposta a esta e outras desconfianças está em Jesus. É Jesus. A alegria que os discípulos sentem. Os irmãos podem ler o versículo 20. Vamos ler juntos o que diz. Diz que alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Esta alegria que os discípulos sentem ao ver o Senhor deve ser a nossa alegria. A alegria que temos de ter o Senhor ao nosso lado. Saber que Jesus nos acompanha, que Ele nos garante a vitória. E mais importante, que qualquer desconhecimento, qualquer monstro, o Senhor Jesus é vencedor. Aquele com nós não sabemos muito bem como lidar, Jesus vence. Então, versículo 20. Alegre-se. Alegre-se porque Jesus é o vencedor e faz de nós, faz de si, mais do que vencedor. Quando confia nele, quando sente que ele está no meio da sua vida, quando ele está em si. Alegre-se, confie em Jesus porque Ele é o garante da alegria. Ele é a certeza da alegria. Qual é o seu problema? Qual é o seu medo? Qual é o seu desconhecimento? Então entregue a Jesus. Confie a Jesus. Alegre-se, versículo 20. Creia que Jesus venceu todas as adversidades e que Jesus garante a vitória. A vitória hoje e sempre. Porque Jesus vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então creia que Jesus vive. Mas versículos 21 e 22. A vitória que celebramos hoje. Disse-lhes então Jesus, segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. A vitória que hoje celebramos é a nova missão que começa. O versículo 21, temos a repetição da frase do versículo 19. Paz seja convosco. E é importante perceber esta paz. Porquê? Porque Jesus os comissiona e diz, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Mas eles tinham de ir em paz. Jesus veio em paz e os discípulos tinham de ir em paz. Não podiam ir em conflito, não podiam ir em animosidade, não podiam ir em medo, não podiam ir com receio, com dúvidas. Tinham de ir na paz. É importante reler o versículo 22 para perceber como iriam realizar esta missão. E recebei o Espírito Santo. Atos, capítulo 2, tem a narrativa de quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. E nas páginas seguintes, nos capítulos seguintes de Atos, temos tudo o que a igreja fez. Onde a igreja chegou. Vidas transformadas pela ação do Espírito Santo na vida de pessoas dos discípulos. Foi o cumprimento desta missão em pleno. Mas começou nesta tarde. Começou na tarde de Páscoa, quando Jesus, versículo 22, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Era importante, repito, que este grupo vivesse em paz. Vivesse sem medo. Vivesse sem vergonha, nem qualquer tipo de conflito,
para que pudesse levar a mensagem da salvação, a mensagem que nós hoje celebramos. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Os discípulos tinham de estar confiantes, não nas suas capacidades, não nos seus estudos, não nos seus talentos, mas confiantes no poder do Espírito Santo. Tinham de ir crentes no poder do Espírito Santo. Iriam começar a viver pela fé. Pela fé de que teriam sempre a presença de Deus, ainda que não fosse palpável, como nos dias em que andaram com Jesus. Os discípulos recorriam a Jesus quando a situação estava complicada. Eles procuravam Jesus. E agora o que Jesus está a dizer é que continuem a procurar, ainda que não com as mãos, ainda não com os olhos, mas com a fé. E quando falamos do Espírito Santo, percebemos que não podemos tocar. Quando o barco começou a encher-se de água e Jesus estava a dormir, os discípulos ficaram assustados. E o que fizeram? Acordaram Jesus. Acordaram com as mãos e com a boca. Quando a multidão estava ali e a hora do almoço se aproximava, eles foram ter com Jesus e pediram: despede-os, leva-os para casa, já é tarde. Estão a perceber? A situação de aflição, eles procuravam Jesus. Numa situação aflitiva, Jesus era o recurso, e ainda bem. E agora o que Jesus está a dizer é que eles têm o Espírito Santo dentro deles, a habitar neles. Então, nos momentos aflitivos, nos momentos de dificuldade, eles podiam e deviam recorrer a Deus. E este momento é importantíssimo para que aqueles homens compreendessem que o dia da ressurreição de Jesus não era o fim. Era apenas o começo. Porque a missão que Jesus lhes confia, a missão que Jesus lhes dá é elevadíssima. Diz o Mestre: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 21. Eles agora estavam na segunda fase. Porque a primeira fase, aquela em que eles ouviram Jesus, em que eles aprenderam, em que eles foram ensinados, já tinha sido cumprida. Estavam na segunda fase, estavam na segunda parte, a da proclamação, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Para nós é importante termos o versículo 21, percebermos que a nossa responsabilidade é anunciar a vitória que temos, anunciar a vitória, a alegria, a certeza da vida eterna que temos em Jesus. É importante nós termos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos faz compreender o ensino, a vida, a autoridade de Jesus. E é o Espírito Santo que nos dá força, que nos dá inteligência, que nos dá sabedoria, que nos dá capacidade para falar. É o Espírito Santo que dá dons à Igreja. E é o Espírito Santo que faz a Igreja ir mais além. Este grupo de seguidores criado por Jesus foi criado para imitar o Senhor Jesus. E quando encontramos o versículo 21, nós somos chamados a fazer discípulos de Jesus, não nossos discípulos. Nós não temos de fazer discípulos deste pastor, desta igreja, mas temos de fazer discípulos exclusivamente de Jesus, cheios do Espírito Santo e nunca meus discípulos, nunca meus seguidores. Nós hoje, com alegria, falamos da vitória de Jesus e de como esta vitória faz de nós mais do que vencedores para esta missão de falar de Jesus. A partir de hoje, falamos de Jesus, guiados pelo Espírito Santo para chegarmos o mais longe, vamos dizer que seja o mais longe, o mais longínquo país, a mais distante das pessoas, mas para chegarmos a todas as pessoas, guiados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo. Eu quero convidar a que nós permitamos a ação do Espírito Santo em nós, o domínio da nossa vida, da nossa mente, das nossas palavras e das nossas mãos ao Espírito Santo. Pedir que Ele nos capacite para falar da ressurreição de Jesus. Por fim, versículo 23. A vitória que temos hoje, ou a celebração que nós temos, a vitória que celebramos hoje, é a vitória para perdoar. Versículo 23, o Senhor Jesus diz o seguinte: àqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados,
e àqueles a quem os retiverdes serão retidos. O Mestre está a falar do perdão. A Páscoa é a festa do perdão. A importância do perdão é aqui registada pelas palavras de Jesus. A Páscoa é o símbolo, a festa do nosso perdão. Estamos perdoados porque Jesus foi à cruz. Não porque o tenhamos enviado lá. Não porque sejamos pessoas com este ou aquele talento, esta ou aquela capacidade, mas porque Jesus foi à cruz em nosso lugar. Estamos perdoados pelo sangue de Jesus. Estamos limpos. E agora o Mestre diz que devemos perdoar. Sabem? Os discípulos foram ensinados a perdoar. Quando Jesus ensinou a orar, falou do perdão. Jesus ensinou a perdoar por parábolas e até pela matemática. Lembram-se quando Pedro foi perguntar a Jesus: se o meu irmão me ofender, quantas vezes tenho eu de o perdoar? Até 7. E aquela fórmula matemática interminável. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mas há um outro aspecto importante do ensino de Jesus. O pessoal. Quando Zaqueu recebeu a visita de Jesus, ele foi perdoado. Aquele homem que não prestava para nada, aquele homem que era mau, que era corrupto, foi restaurado por Jesus. Todos estes discípulos lidaram de perto com o perdão. Tinham pessoas a quem não perdoavam, com quem não se relacionavam. E Jesus quebrou estas barreiras, ensinou-os a perdoar. Se olharmos só para este grupo, estes que aqui estão, versículo 19, com as portas fechadas, agora já não têm mais medo, agora já não temem mais o desconhecido. Temos dois irmãos, aliás, duas duplas de irmãos, Pedro, André, Tiago e João. Os pescadores estavam na mesma sala com um cobrador de impostos. Os pescadores que pagavam o imposto estavam a lidar com Mateus. Mateus não era apenas um cobrador de impostos. Não tem nada a ver com os funcionários da autoridade tributária nos dias de hoje. Mateus, como todos os outros cobradores, ficava com uma parte daquele imposto. Ele podia cobrar mais. 1, 2, 3, o que ele quisesse. E sabem, os pescadores terem de lidar com Mateus? Não foi fácil. Havia o caso de Simão, o Zelote. Um homem que acreditava que era pela força, pelo braço, pela espada, que Israel devia de ser livre. Sobre qualquer reino, qualquer domínio, tinha de ser pela força. E estamos a imaginar como foi difícil aqueles 11 homens olhar uns para os outros e conviver com os ladrões, conviver com os pescadores, com os hipócritas. E eles tiveram de perceber que os ladrões, os pecadores, os hipócritas eram eles. E Jesus ensinou-os a viver com o perdão, celebrando o perdão. A missão dos discípulos era anunciar o amor de Deus, o sacrifício que celebramos na sexta-feira, a vitória de Jesus que celebramos hoje sobre a morte. E essa vitória começa a ser celebrada com esta ordem: perdão. Nós não queremos reter o perdão. Não queremos ser instrumentos na mão do rancor, na mão do passado. Não queremos ser instrumentos daqueles que guardam o perdão, mas queremos ser instrumentos nas mãos de Deus, da alegria de quem é perdoado. A vitória que celebramos hoje é a vitória do perdão de Deus sobre os nossos pecados. E por essa razão nós avançamos no cumprimento da missão que temos todos os dias. E esta missão passa por perdoar. Viva o perdão. Desfrute o perdão. Perdoe. E eu quero aqui lançar um desafio. Não vamos ficar à espera que este ou aquele, que esta ou aquela pessoa venha ter connosco com um pedido de desculpas sonoro, visível. Vamos perdoar essa pessoa. Sermos nós a quebrar. Olhando para o versículo 23, o Senhor Jesus diz aos discípulos, aliás, no versículo 22, diz: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, são-lhe retidos. Irmãos, nós queremos perdoar ou reter o perdão? O perdão que nós hoje celebramos, que nós hoje festejamos, está aqui tão bem ensinado por Jesus.
nós vamos ter este memorial, a partilha do pão e do vinho. A ceia não perdoa, não salva, leva-nos para um tempo de alegria, um tempo de celebração. Este pão que nós vamos tomar aviva-nos a memória do corpo que o Senhor Jesus sofreu por nós e que nós celebramos na passada sexta-feira. O vinho é mesmo vinho. Não se vai transformar em sangue. Mas recorda-nos o sangue que Jesus derramou para nos perdoar. Então eu hoje quero convidar, neste dia de Páscoa alegre, a todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, que deram testemunho público da sua fé através do batismo e que hoje estão em comunhão com Deus, com a Igreja, que vivem este perdão e que perdoam, que participem neste memorial. Quem ainda não o fez, eu quero desafiar, não adie, não espere pela próxima Páscoa, mas aceite Jesus, viva Jesus, perdoe. Convido os irmãos Pedro e Rogério que nos auxiliem com a distribuição dos elementos da ceia. E nós agora vamos cantar uma mensagem tão forte. O Salvador estava morto, mas ressuscitou. E quando dissermos que Ele está vivo, que Ele saiu da sepultura, vamos com toda a alegria sentir a veracidade destas palavras. Antes mesmo de nós sermos servidos com o pão, eu peço ao irmão Lourenço que nos dirija numa palavra de oração. Mais uma vez, Senhor, nosso Deus, graças te damos pelo sacrifício, Senhor, do teu Filho. Obrigado, Senhor, porque Ele cumpriu o propósito e, Senhor, morreu por nós, ressuscitou e subiu à glória, Senhor. Graças te damos porque, graças a isso, nós podemos falar contigo. Somos considerados teus filhos, Senhor. E agradecemos, Senhor, por podermos continuar, Senhor, a celebrar e a relembrar aquilo que fizeste por nós. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. És morto, Salvador, na sepultura, mas com poder vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Os louvores são dados a Deus porque o nosso Salvador está vivo. Ele ressuscitou e permanece vivo. Esta é a nossa alegria. Esta é a mensagem que hoje celebramos e que hoje partilhamos. E quem ainda não tem esta convicção, quem ainda não tem esta certeza, possa aceitar Jesus, o vencedor, hoje mesmo. E também dizer que eu vivo, porque Ele vive em mim. Vou convidar então, estando todos servidos do pão, possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Capítulo 22. Vamos ler o versículo 19. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, juntos tomemos o pão.
convido o irmão Rogério que nos dirija uma palavra de oração antes de sermos servidos dos cálices. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos gratos, Senhor, pelo sacrifício, Senhor, que fizeste por nós, Senhor, por tu derramaste o teu sangue, Senhor, para nos redimir dos nossos pecados, Senhor. E nós podemos comemorar, Senhor, agora a tua ressurreição, Senhor, podemos comemorar a vida, Senhor, a vida que estás com o teu Filho, Senhor, amado, Senhor, junto a ti, Senhor Deus, e nós temos no nosso coração, Senhor, por isso nós estamos gratos, Senhor. Pedimos, Senhor, que tu nos continues a orientar a cada dia, Senhor, que nós a cada dia, Senhor, possamos ser fiéis, Senhor, e em tudo possamos dar graça, Senhor, por aquilo que tu fizeste por nós. Oramos, Senhor, em nome do amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos ser servidos dos cálices e vamos continuar a cantar que o nosso Salvador, Ele está vivo. É extraordinário podermos celebrar a Páscoa e neste domingo tão bonito para nós, podermos celebrar não só a vitória que temos sobre o perdão, mas a possibilidade que temos de também levar este perdão a outras pessoas. O Senhor Jesus veio ter connosco e quando estávamos a ler há pouco, Ele enviou-nos, assim como o Pai o enviou. Nós somos enviados seus, somos enviados do Mestre. Somos enviados não para reter perdão, não para odiar, mas para perdoar. E que possamos, com esta celebração, com este memorial, sentir a alegria que o Senhor Jesus nos dá. Abrindo então as nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o versículo 20 diz assim: semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Podemos ficar de pé. Enquanto os cálices são recolhidos, nós entoamos novamente este hino que fala sobre a ressurreição. Vamos com toda a alegria dizer: ressurgiu. Aleluia. Ressurgiu. Da sepultura saiu com triunfo.
não consigo ver a totalidade dos vossos rostos, mas a Emília está muito contente por entoar este cântico. Eu espero que sejamos assim, alegres na celebração da vitória que Jesus nos dá. Possamos nós sentir esta satisfação em dizer: ressurgiu. O nosso Salvador está vivo. Vamos orar? Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos porque vieste ter conosco, nos perdoas. Obrigado porque tu apagas com os nossos medos, apagas os nossos temores e nos fazes vencer o medo do desconhecido. Graças te damos porque confias em nós para que sejamos teus discípulos, os proclamadores da mensagem do perdão, da alegria, da salvação, da vida eterna. Senhor Jesus, pedimos-te que as tuas palavras sejam uma realidade em nós. Que nós sintamos a alegria de te ter ao nosso lado. E pedimos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Tenham bondade de sentar e enquanto nós escutarmos o individual, vamos ficar em oração silenciosa, individual com o nosso Deus. Sem medo, sem temor do desconhecido, completamente transformados, alegres e obedientes, perdoando, vivendo o perdão do nosso Deus.